Oi gente, eu sou a Isabela e eu sei que eu tô há 1 bilhão de anos sem postar nesse canal. Eu já falei isso milhões de vezes, então não preciso nem me explicar, eu já sei, vocês já sabem, e é isso. Meus motivos continuam sendo os mesmos. Mas a questão aqui, se tem um autor que eu não posso deixar de ler os livros novos e vir falar aqui com vocês, com certeza esse autor é o John Green. E se você gosta do John Green, já clica em gostei aqui embaixo. Quem não conhece ainda, o que eu acho realmente muito difícil, o John Green, ele escreveu A Culpa das Estrelas, Cidade de Papel, que foram 2 livros adaptados para cinema e foram sucessos de bilheteria. Ele escreveu também Quem é Você, Alaska. Ele escreveu Will, odeio falar o nome desse livro, e ele escreveu o Teorema Catherine e Deixa a Neve Cair. Só que esses livros, eles foram publicados há muitos anos atrás. E meu livro preferido dele é, sem dúvida, Quem é Você, Alaska. E aquele livro, ele significou tanto pra mim, significou tanto na minha vida, que... é sério, o John Green, eu leria até a lista de compras dele. Mas ao mesmo tempo, eu tinha muito medo de, depois de tantos anos sem ler nada novo dele, eu lesse algo que eu não fosse gostar. Porque afinal, quando eu li Quem é Você, Alaska, eu estava completamente em outro momento da minha vida. Eu estava no ensino médio, assim como os personagens estavam, eu me identificava muito com uma personagem e eu achava que ela era eu, escrita num livro. Então, era muito fácil eu me identificar, era muito fácil eu gostar daquele livro, estando ali vivendo algo similar ao que estava sendo narrado ali. Só que acontece que já se passaram muitos anos, então eu tinha muito medo de não gostar desse livro novo dele, o que completamente não aconteceu. Tartarugas Até Embaixo conta a história dessa menina chamada Asa Holmes, e a Asa, ela tem transtorno obsessivo compulsivo. E esse livro, ele é o mais autobiográfico do John Green porque ele também tem. Se tem algo que eu gosto dele é a maneira como ele narra transtornos psicológicos. Ele escreve de uma maneira tão clara e objetiva e real que mesmo que se você não passa por aquilo, você começa a entender. Ou se você passa, você se identifica muito. Então, esse livro, sendo o mais autobiográfico dele, com certeza foi o que ele escreveu da melhor forma pra narrar esse transtorno que a Asa vive. Oi gente, eu tô fazendo esse vídeo porque eu esqueci de avisar pra vocês que na sexta-feira, dia 10, eu vou postar um sorteio de Tartarugas Tá Lá Embaixo no meu Instagram, então não se esquece de me seguir lá pra você participar do sorteio. Ela tem pensamentos compulsivos e mesmo ela sabendo que aqueles pensamentos são absurdos, ela não consegue parar de pensar naquilo. E eu sei que é muito normal, de vez em quando a gente fala, eu não consigo parar de pensar em tal coisa, mas não é bem isso que a Asa passa. Ela fica horas, dias, meses e, sei lá, anos pensando numa mesma coisa. E esse pensamento vira um espiral e ela não consegue sair dele. Isso faz com que ela tenha até atitudes que sejam bem autodestrutivas, porque mesmo ela sabendo que aquilo é absurdo, mesmo ela sabendo que aqueles pensamentos não vão acontecer, mesmo ela sabendo que aqueles medos que ela tem são medos infundados, ela tem muito medo de que aquilo aconteça na vida dela, então ela tem algumas atitudes bem autodestrutivas. Tanto físicas quanto, sei lá, sociais? Eu nem sei se isso existe, mas eu acho que vocês entendem. E o que faz ali esse livro desenrolar é porque um bilionário ali da cidade desaparece e a polícia oferece uma recompensa de 100 mil dólares pra quem conseguir informações que levem ao paradeiro dele. E a Asa, ela acabou conhecendo o filho desse bilionário num acampamento de férias lá, que eles chamavam de acampamento da depressão, porque era um acampamento feito para crianças e adolescentes que perderam um dos pais. As duas ali decidem que vão bancar ali a detetive e descobrir o que aconteceu com esse cara. Mesmo que ela não falasse com o filho dele há, sei lá, anos. A relação entre a Asa e a Daisy é uma relação que dá pra gente tirar ali várias conclusões. A gente pode perceber que existe ali uma diferença entre entender e compreender pessoas que passam por transtornos psicológicos, porque mesmo ali que a pessoa não desista da outra, mesmo que fique ali do lado dela, que tente ajudar, nem sempre essa pessoa realmente entende. Ela pode compreender, ela pode tentar ficar ali do lado da pessoa, mas será que ela realmente entende o que a pessoa passa? E tem outro ponto, assim, muito alto no livro, como o dinheiro influencia as pessoas. Tanto a Daisy, quanto a Ava, quanto o Davis, esse é o nome do garoto, talvez possa ter esquecido, mas o filho do bilionário, eles têm condições financeiras diferentes. E cada um ali tem meio que os seus problemas quanto a isso. E o dinheiro influencia os três de maneira muito diferente. Então no livro a gente pode perceber isso.
Foi muito diferente ler um livro do John Green escrito pelo ponto de vista de uma garota, porque normalmente os livros dele sempre falam de uma Manic Pixie Dream Girl, como foi a Margot, a Alaska, e eu sempre me identifiquei com essas garotas, mas dessa vez não houve esse personagem. Então eu acho que o próprio John Green, ele saiu muito da zona de conforto dele, e isso mostra como ele já amadureceu na escrita, sabe? Porque antes ele sempre escrevia ali como a garota impossível e a garota que ia mudar a vida do cara, e depois, sabe, ela só serviu pra mudar a vida do cara. E sempre aquele garoto que era meio que um nerdzinho, ou meio que não era excluído, mas tava ali, sabe, não era nada demais. E isso é muito biográfico do John Green, que é uma garota completamente... E agora ele escreveu sobre o ponto de vista da Asa, que é uma garota completamente diferente disso tudo. Então foi muito legal ver isso, ver que o John Green, ele não escreve sempre sobre a formulazinha pronta dele, que ele consegue sair muito bem escrevendo sobre coisas diferentes. Ler esse livro me deu uma agonia tão grande, porque perceber os pensamentos da Ava e perceber o que esses pensamentos fizeram ela fazer com ela mesma foi algo muito terrível e muito agoniante. Eu ficava pensando, por favor, Ava, para. Sabe, a gente quer fazer a menina parar de qualquer jeito, e ela mesma quer parar, mas ela não consegue. Eu não sei se eu tenho mais coisa pra falar sobre isso, porque se eu precisar eu vou passar, sei lá, horas enaltecendo o John Green, porque é tudo que eu sei fazer. Mas se vocês querem uma recomendação de um livro que dá pra ler super rápido, de um livro que vai te fazer pensar sobre muitas coisas e que vai te fazer entender melhor muitas coisas e talvez se identificar com muitas coisas, Tartarugas até lá embaixo. E, com palavras mesmo do John Green, lembre-se, pode ser um longo e difícil, mas os transtornos mentais são tratáveis. A esperança, mesmo que seu cérebro lhe diga que não. Então é isso, gente. Esse é o vídeo. Não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal, porque eu juro que eu sumo, mas eu volto. E eu pretendo fazer vídeos nas férias. E é isso, obrigada por ter me assistido e tchau!